certo? Então, começando aqui com a apresentação da PS2 de APA. é, Esse vídeo tem por objetivo apresentar a análise comparativa que eu fiz, conforme solicitado, dos algoritmos de ordenação, Selection Sort, Insertion Sort, Quick Sort e Merge Sort. Indo um pouquinho mais rápido, que eu já fiz outras gravações que eu vou dando muito tempo, então eu vou falar um pouquinho mais rápido nessa. Aqui o sumário, a gente vai ter os algoritmos que foram implementados, os geradores de array que eu utilizei, quais foram os dados que eu utilizei, os resultados para valores aleatórios, arrays com repetição, arrays de ordenados inversamente e o que eu implementei de extra, certo? Então aqui os algoritmos implementados, como eu falei, é o Insertion Sort, Selection Sort, Quick Sort, com o parcionamento de ROE, tá errado aqui a digitação é ROE, com a seleção do pivô no início do array, certo? E o Merge Sort. Então, começando aqui, tem uma sequência de três slides, que é geradores de array, os algoritmos foram implementados, e teria geradores de array, algoritmos foram implementados, e ainda vai ter outro, que é a parte é, que é a parte de como eu gerei os dados. Eu vou passar, essas três slides, eu vou passar aqui rapidamente pelo código e mostrar tudo isso, certo? Então, começando aqui, essa estrutura de pastas do nosso repositório, com exceção dessa pasta de backup aqui, é só um backupzinho e esses arquivos .csv que não subiram. A gente aqui vai ter uma pasta Kona, que eu estou usando ela para... Eu estou usando o Kona, gerenciador de pacotes, similar ao pip, para obter alguns pacotes aqui, como gtest, tabulate, para poder tabular melhor os dados que foram gerados, com C++, enfim. É, mas basicamente é isso, ele só... A Conafire aqui é basicamente para poder obter essa dependência de uma forma mais fácil, conforme o ambiente de uma forma mais fácil. A gente vai, por hora pode ser ignorada, a gente tem basicamente a implementação toda dentro dessa pasta sorting aqui. E dentro dessa pasta sorting, a gente tem uma pasta para cada algoritmo que foi implementado, então a gente tem o session, o merge, o quick e o selection aqui, e uma pasta como que tem funções utils e tem funções que são usadas por um ou mais algoritmos. É, Começando aqui, é, pelo pelo insertion, todos eles vão ter a mesma estrutura, certo? Ele vai ter um include, ele vai ter um source, ele vai ter uma pasta de testes. O include, ele só vou mostrar o include do insertion, ele implementa essa interface que é o iSort Algorithm aqui. E basicamente ele vai os métodos, todas as classes elas vão ter a mesma interface, que vai ter esse método sort, que ele recebe um array e recebe o size. Em termos de implementação, a implementação ela foi muitíssimo baseada nos slides passados, no pseudocódigo passado. Fiz pouquíssimas alterações. É, por exemplo, esse if n menor ou igual que 1, ele vai só retornar, porque já vai estar ordenado. Mudei uma variável aqui, mudei uma variável ali, uma forma como ele computava uma coisa aqui, uma coisa como ele computava ali. É, Se deu algum erro, enfim, eu alterei um pouquinho, mas esse código vai estar muito parecido com o pseudocódigo. Esse é o resumo, certo? É, Em alguns momentos vai aparecer essa função step delay aqui, ela faz parte do extra que eu vou mostrar no final, e ela pode ser ignorada aqui, a não ser que seja passada uma diretiva no build. Ela é uma função vazia, não é chamada, é ignorada pelo compilador, então essa função não faz nada. De resto, é exatamente o mesmo, com essas ressalvas que eu dei, é a mesma implementação dada no pseudocódigo. Isso vale para o Merge Sort, isso vale para o Quick, isso vale para o Selection também. E indo agora para a parte de testes, que todos vão ter também, a estrutura de testes vai ser a mesma. Então, aqui eu tenho basicamente um teste para array vazio, outro para contenção elemento, outro para arrays aleatórios, outro para com muita repetição, outro para sorte de array, outro para array ordenado de forma inversa. E daí esses testes aqui eu usei basicamente para ir validando conforme eu ia implementando cada um deles. E basicamente o que vai alterar de teste de um para o outro é basicamente qual, qual algoritmo de ordenação é chamado aqui em cima, certo? É, Indo somente aqui com a ressalva para o Quicksort, que nele a gente vai ter o particionamento. Eu queria mostrar como que eu fiz aqui. Aqui eu tenho um método privado, que é o particionador, e dessa parte, esse particionador, de forma genérica, ele implementa essa partição, e dela pode ser tanto o ROE, quanto ele podia ter sido também
É, cadê? Tanto é o ROE, só que ele implementa essa partition estratégia aqui. Então, aqui eu implementei o ROE, validei, testei com o ROE, eu tentei colocar o mútuo também, outros pivôs, mas com tantas disciplinas, outras coisas, eu preferi por hora apresentar já com o que eu tenho, aí para não correr o risco de atrasar, algo do tipo. Mas provavelmente quando esse vídeo, daqui a uma semana, de quando eu estou gravando esse vídeo, provavelmente o mútuo também já vai ter implementado, e daí eu coloco no README os resultados, enfim, né? Para título de curiosidade, como seria Lomuto, enfim. Mas como foi só solicitado o ROE, eu fiz só ROE por hora. É, daí aqui tem a partição, e daí essa partição ela pode ser só implementada aqui, o Lomuto inclusive está aqui, é só ele implementar esse método partition aqui. E daí novamente ele é esse é basicamente o mesmo código do pseudocódigo, com uma alteração aqui, uma alteração ali, mas ele é muito baseado no pseudocódigo. Aproveitando que a gente está aqui em Common, começando a falar de como são os geradores de arrays aqui, a geração de todos os arrays eu implementei em C++ também, é, deixando o Python apenas para análise de dados. Então, aqui tem outras ações auxiliares, né, como swap, copy array to vector, enfim, clonar array também está aqui, printar array, mas as funções de ordenação estão aqui, as funções geradoras de arrays estão aqui também. É, e daí que a gente vai ter um método para cada geração que a gente quiser. Então vai ter um para o random, outro para o sorted, e outro para o reverse sorted, e outro para com repeated values. E daí aqui, basicamente eu estou usando a int distribution com o valor mínimo e máximo eu estou usando 0,999. E daí tem uma seed ali também. Deixa eu fechar aqui. Aqui a gente tem para o sorted array, eu faço basicamente a mesma chamada, só que no final eu ordeno ele aqui embaixo. O reversed sort, inclusive poderia ser só poder fazer a chamada da função aqui em cima, mas enfim, vi agora. Aqui o reverse sort dele só inverte, ele faz a ordenação, só que ao contrário, antes de retornar. E com repeated values aqui, a lógica ela é um pouco foi implementado na unha esse método aqui, mas a lógica dele é um pouco complexa, eu acho que vai tomar um pouco de tempo da, da apresentação aqui, para não estourar os 20 minutos, eu acho que eu não vou. Não, eu vou, rapidinho. Basicamente aqui o que eu estou fazendo eu gero um array auxiliar, em que nesse array auxiliar eu tenho todos os valores que são possíveis de serem colocados no array final. E daí, de forma aleatória, eu vou tomando elementos desse array auxiliar. E daí, quanto maior essa probabilidade, menos elementos podem ser tomados. Então, se essa probabilidade aqui é 1, eu só vou ter um elemento para ser puxado desse array auxiliar. E a tendência é que esse array auxiliar, esses elementos se repitam, né? Porque se repetem, só tem ele a ser puxado. Conforme menor for essa probabilidade, então eu vou criar um universo maior de elementos a serem possíveis de serem puxados. Então, a tendência é que haja menos repetições, porque tem menos elementos a serem puxados de forma aleatória. De forma geral é isso, eu posso explicar melhor em outro momento, mas por conta do tempo, correr um pouquinho aqui. Mas é isso, o array repetido está sendo gerado dessa maneira. E daí ele parte de um valor mínimo, um valor máximo a ser gerado aleatório, igual aos outros também. É, Indo agora para a forma como eu gerei os dados a serem analisados, eu estou basicamente aqui, eu estou executando 3 vezes cada algoritmo para cada tamanho de n. Então eu pego n igual a 1, gero arrays, gera um array, que ele é copiado para ser ordenado várias vezes, né, por cada algoritmo. E daí eu ordeno esse array 3 vezes, somo a quantidade de tempos total e pego a média para ser mais fidedigno, né? Caso tenha alguma variação, por escalonamento de processo, enfim. E daí, aqui eu estou usando os 4 algoritmos. Eu crio aqui a primeira linha da minha tabela, que vai ser gerada. Eu linha com canto, que era melhor fazer só map, porque daí ele ativava o núcleo que se o core estiver em standby ou algo do tipo, ele era ideal que fosse feito isso aqui, para que ele ativasse não sei o que, não sei o que, não sei o que, isso tudo de forma geral, corrido, né? Mas é isso. Ele só está dando aqui para que ele faça esse warm-up da CPU. E daí, é, ele aqui vai fazer a geração do
vai pegar o tempo do menino aqui, vai fazer esse método de single sort aqui para cada algoritmo, então para o insertion, para o select, para o merge e para o quick. Vai pegar a média de tempo de execução, vai adicionar na tabela e vai salvar a cada 500, a cada 500, né? O step que eu estou usando, inclusive, aqui, ele é 500. Então, ele faz com zero, n igual a 0, n igual a 500, n igual a 1000. E o n máximo aqui eu peguei 100.000, que foi o valor que eu achei mais confortável para executar mais de uma vez. É, Toma um tempo danado, porque algoritmos aqui, alguns pegaram sim n quadrado. Então, realmente um bom tempo de execução aqui. Coisa de deixar e passar aqui uma hora, tudinho aqui bonitinho, largar o computador para lá, deixa que não posso fazer outra coisa com o computador enquanto ele está executando, né? E daí 100.000 já foi o suficiente aqui para ele ser fazível, caso eu precisasse refazer, né? Mas que esse número podia ter sido maior e igualmente de forma evidente aqui, quando no texto que eu faço a geração, ela podia ser maior também, né? Eu podia ter colocado aqui é outro teste a ser feito, né? Colocar um valor mínimo e máximo aqui maiores também, né? Para poder testar. Além do passamento, escolha do pivô, enfim, né? Ok? Então eu gero os dados aqui dessa maneira, e daí ele vai gerar esses CSVs para mim, que eu tenho aqui o size do array, o, a média para o insertion, para o selection, para o merge e para o quick. Ele gera esse CSV. E daí agora a gente vai para os resultados aqui, eu vou partir direto para a apresentação, não vou mostrar o código de análise, partir para as tabelas aqui para dar tempo, né? Então aqui a gente tem para os arrays aleatórios, o primeiro resultado. Isso daqui é um plot em que a gente tem um tempo médio de execução, isso considerando as três execuções, né? É, Aqui está em milissegundos, de acordo com o tamanho do array. Então aqui dá para ver claramente o insertion sort e o selection sort, eles tiveram um comportamento O de n ao quadrado aqui. Só que, assim como a gente consegue ver na contagem de passos, né? O selection sort, ainda que ele seja, os dois sejam n ao quadrado, o selection sort ele é mais ao quadrado ainda, né? Ele tem um peso muito maior, né? Então o crescimento dele é mais rápido aqui do que o insertion sort, pelo menos para arrays aleatórios. O Merge e o Quick, na prática, eles estão praticamente iguais aqui, de acordo conforme n vai aumentando, talvez para n's muito maiores, com certeza o Merge iria mais para cima aqui, né? Mas ele segue o comportamento de n log n aqui. Aqui para a distribuição agora em Boxplot, a gente vê aqui ele está o tempo de execução está em nanosegundos, então aqui é 3 segundos, tá em nanosegundos, mas aqui é 1 elevado a 9, né? Então aqui está em segundos, o y está em segundos. Então dá para ver que o Selection Sort ele teve máximo aqui, tem mais de 3 segundos, né? Que é quando ele vai chegando no final aqui, quando ele vai para o Selection Sort aqui, quando vai chegando para cá, vai chegando em 3 segundos para cada execução, né? No caso, 1 segundo para cada execução, né? Que é a média de 3. Não necessariamente, né? Mas vai ser por ali, né? Porque ele executa 3 vezes, né? Se o tempo máximo foi 3, então mais ou menos ali 1 segundo para cada, né? O Merge e o Quick, basicamente para o cenário de quando ele era random, para o cenário random, eles foram muito bons, né? Dá para ver claramente a diferença aqui entre o Selection e o Session. Se eu falar um pouquinho melhor nas conclusões, com repetição de 30 e com repetição de 85, eu não vi uma diferença muito grande entre os dois. Dá para ver aqui, por exemplo, Cadê? Entre um e outro, entre um e outro. Ele tem alguns picos aqui no Insertion, por exemplo. Aqui, ó, tem um picozinho entre um e outro, tá vendo? Mas pode ser variação da medição. Pode ser escalonamento de processo, pode ser alguma coisa ali que rodou em paralelo, ou alguma coisa assim no PC que deu essa diferença pequena. Talvez seja algum problema de como essa lógica que eu fiz de pegar essa array auxiliar e tal não esteja gerando elementos com muita repetição, conforme é necessário, mas pelo menos aqui na medição não vi essa diferença muito grande, entre ser 30 ou 85 em relação ao fato dele só ser aleatório e não ter repetição. Provavelmente está errado isso aqui, mas eu acho que ela vem da lógica de conta gerando o array, mas a execução foi feita sobre esse array gerado. E daí aqui, nesse cenário, a gente vê que ele fica muito parecido com o aleatório.
E aqui os algoritmos Magic Quick, eles seguem N log N, não varia muito. Isso para quase todos os cenários, mas com exceção de um coisinha no final que é diferente. A adicional é diferente. Que acho que é, inclusive, assim, aqui tem a rei com repetição, a média, né? Aqui comparando com 30 é 30% daquela lógica lá, né? De repetição, e aqui com 85 quase todos os elementos são repetidos. O Inception quase não teve diferença, aqui o máximo dele aqui também quase não teve diferença. A média aqui também quase não houve diferença entre, enfim. O Major e o Quick aqui, mesmo cenário de Random também, quase ínfimo o tempo necessário para eles. Indo agora para arrays ordenados, aí que entra a parte interessante. A gente vê que o Selection Sort ele continua ruim. O Selection Sort é N quadrado em tudo, né? Mas o Selection Sort ele foi praticamente uma constante aqui. Ele só o tempo de chamada de função, até porque se ele está ordenado ele não faz nada, né? Então aqui ele fica uma linha reta aqui, sendo inclusive melhor do que o Merge, né? E a gente vê que o Quick, quando o array está ordenado, ele acaba sendo pior na prática do que o Merge, né? Talvez aquilo assuma outro comportamento depois daqui, mas nesse momento ele é uma linear. É uma linear com constante pequena, né? Ele vai crescendo dinamicamente aqui da forma pequena, mas para um n igual a 1 milhão aí, o bichinho vai longe, né? Ele vai estar uma diferença muito grande em relação ao Merge. Então, é uma parte bem interessante da análise. Aqui a distribuição, quando a gente vê o insertion para esse cenário de sorted, né? A diferença de tanto entre o selection para tudo, né? Mas o quick em relação ao Major aqui, ele perde muito, tendo o tempo máximo aqui quase em 0.3, né? 0.3, 0.4 ali. Acho que é 0.3, né? Aqui. 0.3 mais ou menos segundos, né? Que é um tempo considerável, né? De máximo. Aqui partindo para o array reverso, ele segue a mesma lógica, né? Do ordenado, só que agora está ordenado de forma inversa. E a gente vê o mesmo comportamento aqui do quick e do merge, né? O quick assumindo uma linear aqui. E o selection e o insertion, selection, daí quando ele está ordenado de forma. é, o- o- Quando ele está ordenado de forma que já é para ser, né? A gente vê que ele é. O insertion, ele é uma constante, mas o mesmo cenário não se repete quando ele está ordenado de forma ao contrária, né? Quando ele está de forma ao contrária, ele assume aqui de volta o ordem ao quadrado. Partindo aqui também agora para o tempo total da execução, esse tempo total da execução, ele é o tempo que foi necessário para todas as execuções daquele algoritmo naquele cenário. Então, isso aqui é para dar uma ideia, que eu vi aquele gráfico dele subindo e tal, né? Mas eu queria ver, tá, isso na prática. Se eu botar um algoritmo aqui para ordenar aqui essa quantidade de arrays, quanto tempo que vai demorar em relação a um em relação ao outro, né? O selection, aqui está em segundos, né? Para executar 3 vezes de n até igual a m 100.000, ele demorou aqui 220, mais ou menos, 220 segundos para quase todos. Para a reversa ele demorou mais ainda. O Insertion, ele teve um comportamento bem parecido. Agora, quando a gente vai aqui para o sorted é zero, né? Quando ele vai aqui para o sorted vai para zero. E daí a gente vê o merge aqui. Ele teve um tempinho no random, ele demora um tempinho para executar o repeated 30, o repeated 85 e o sorted. E também para o reverse. Então ele meio que é constante para quase todos, né? Para todos os cenários ele teve um comportamento constante ali. Ele demorou o mesmo tempo para executar todos os cenários. O que não é verdade para o Quick, né? O Quick, ele foi praticamente zero para Random, praticamente zero para Repeated 30, praticamente zero para 85, Repeated 85. Foi zero também para o Sorted. Não, desculpa. Foi zero para 85, mas quando ele vai para Sorted ou para Reverse, aí ele tem um expressivo aumento aqui, né? Expressivo aumento em relação ao Merge, né? Na prática, o que a gente vai estar. Na prática, o que vai usar no final do dia, né? Já partindo para as conclusões, é, já falando que está escrito na frente, né? Mas enfim, o Quick aqui, ele, tipo, se o seu cenário for random ou valores muito repetidos, é, talvez faça sentido você usar o Quick, porque o tempo dele é ínfimo muito pouco para esses três cenários que eu falei agora, né? Mas que ele vai explodir se tiver um sorted e um reversed sorted.
mas talvez você prefira, eu não quero correr o risco de explodir nesses cenários, eu quero que ele seja constantemente, né? Eu quero que ele tenha um comportamento que ele é um pouco pior do que o Quick nesses três cenários iniciais, mas como para mim vai acontecer muito, o sorte do reverse sorte, eu quero esse que ele seja, toma um pouco de tempo para cada um, mas que ele seja constante para todos, né? Então vai da escolha do que o algoritmo final vai, qual cenário de uso final, né? Mas eu achei bem interessante esse contraste entre os dois ainda, que quando a gente vai lá para Big O, eles são parecidos, né? Mas aqui na prática teve esse comportamento que eu achei bastante interessante. Daí no final, muito que eu já falei, o Selection Sort foi péssimo para todo cenário, seu uso na prática é inviável. Em relação ao Selection Sort, ainda que tem complexidade de ordem n ao quadrado, a gente viu que na prática é, ele é o seu comportamento ele é mais eficiente que o Selection. É isso. Aquela história, né? Um ordem n ao quadrado é pior que outro. Né? É, os dois são ordem n ao quadrado, mais um ele é pior do que o, né? É, o Quick versus Sort aqui, versus comentários que eu falei agora. Aí, como eu tenho certeza que eu já estou tempo, que eu coloquei um timezinho dessa vez, eu vou só mostrar agora uma parte extra. Aqui acaba a apresentação da PS, mas eu fiz uma coisinha legal que eu queria mostrar também. É, cadê? Aqui? Não, aqui não. Aqui. Como já estava implementado os algoritmos de ordenação, e daí entra aquele utilizar aquela pausa, né? Eu fiz uma interfacezinha para a gente ver acontecendo. A gente vê acontecendo as trocas, né? Eu acho essa parte muito legal, você vê acontecendo ele animando conforme a gente viu na aula lá, né? Só que agora com o algoritmo foi implementado com o pseudocódigo, a gente tem certeza que é aquele, né? Aí, cadê o... deixa eu ver como é que eu executo esse carinha aqui. Cadê? Aqui. Adicionar essa diretiva aqui. Ele descomenta, só conferir aqui, nesse utils aqui, ele vai fazer isso aqui. E daí ele vai adotar esse delay speed aqui, porque o que acontece é que como já executando enquanto eu falo, né? Para não esquecer de buildar. Basicamente, essa interface, né? Ela é gerada a 60 passos por segundo. Então ele ordena tão rápido. Então, o tamanho do array é aquele pequenininho mesmo, sabe que essa quantidade de barras é o tamanho do array, né? Então ele vai ordenar menos de um FPS. Menos do tempo de um FPS ele já ordena, né? Então eu coloco esse sleep aqui, esse 10 aqui, para que ele consiga ter esse sleep de ordenação e ir atualizando de acordo com a apresentação dos 60 frames, né? Da interface. Mas é isso, agora vai. Um. Olha que bonitinho, rapaz. Coisa fina. Então aí ele é em session sort, né? E daí dá pra gente ver o comportamento de session sort, né? Ele vai com a curva assim, né? Que ele vai ordenando cada um, né? Ele vai tendo esse comportamento de. Vai botando cada carta nova, né? Ele vai só ajeitando o buchinho o buchinho. No trabalho a cara falando buchinho, mas enfim. Ele vai ordenando a curvatura desse final, né? Conforme vai tendo elemento maior ou menor. E assumindo o comportamento, que é assumindo o array final, que é para ser, né? Aí, agora dá um reset aqui e vamos pro selection. Bem mais rápido, né? Nesse é pouco elemento, o selection foi bem mais rápido, né? Mas aí dá pra ver ele ordenando aqui, né? Fazendo novo selection. A mesma array para todos, certo? Mas aqui ele tá. Aparenta ser mais rápido porque o, a pausa ela é para cada troca, né? Não necessariamente talvez ele seja a mais rápido, certo? Mas enfim, é mais a visualização dele funcionando, né? Independente da velocidade. A velocidade, resumo da ópera, a velocidade não importa muito aqui, certo? É mais o comportamento das barrinhas agindo. Aí por fim aqui o merge. Dá pra ver que ele vai fazendo aquele coisa, né? Que ele vai gerando depois aqui e junto, né? Até esse grandão aí, ó. Ele vai fazendo as quatro partes, né? E no final ele junta as duas de um meio. E por fim agora o quick. É legal, né? É bem legal. Eu acho que essa interface vai ser fácil de executar. Caso tenha algum problema em executar, eu posso ajudar, levar um pouquinho algum momento, enfim, para dar uma olhada melhor. Mas é isso, é a parte extra da apresentação, né? Mais forfã, essa parte. Mas é isso. Essa é a apresentação do trabalho. Espero que esteja tudo certo.
E é isso.